Olá, amigos e amigas. Depois de 21 anos de ditadura militar, nós a sepultamos. A ditadura militar estava morta. Com a inauguração do governo da nova república, liderado por Tancredo de Almeida Neves, Ulisses Guimarães e, posteriormente, o governo Sarney, que você viu no nosso vídeo anterior. Os militares entregaram a Sarney um país destroçado, um país acabado. E eu disse no vídeo anterior que nunca mais elejam um militar. E você está vendo o que está acontecendo no Brasil da atualidade. Nunca mais elejam. E hoje nós vamos falar sobre as eleições diretas para presidente em 1989, o governo Collor e o governo Itamar Franco. Final do governo Sarney. Final do governo da nova república. Final do governo de tudo pelo social. Mas antes de prosseguirmos, vá aqui embaixo, se inscreva em nosso canal, aperte o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão e aperte o joinha para que o nosso vídeo suba e você tenha mais informações. Vamos lá. Sarney acaba o seu mandato de forma melancólica. Aquilo que seria a grande esperança do Brasil, ela se deteriora. Sarney sai do governo com a inflação de 80% ao mês. Eu falei 80%. Olha o país que nós herdamos dos troglodita dos militares. Foi esse país que nós herdamos da ditadura. Não é culpa de Sarney, do MDB, de ninguém. É culpa da terra arrasada que nós encontramos. 1989 tinha um ar de esperança, porque nós elegeríamos o presidente da República desta feita pelo voto direto, sem ser no Congresso Nacional, sem ser pelos deputados, senadores e delegados de partido. Quem ia eleger era o povo. Eu nunca esqueço de a manchete da revista Senhor. A revista Senhor dizia assim: eu quero voltar para presidente. Foi uma coisa linda, desde 83 que a gente vinha nesse clima de eleger o presidente da República. Depois de 29 anos, porque a última eleição de presidente ia acontecer em 1960, com a eleição de Jânio da Silva Quadros, que vocês já viram aqui o vídeo sobre a eleição e o governo Jânio. Olha só, as eleições de 1989 nos reservou coisas maravilhosas. Eu costumo dizer que é a eleição que tinha candidatos mais preparados a administrar o país. Dr. Ulisses Guimarães, tendo como seu vice Valdir Pires, que fora eleito governador da Bahia em 86, com a votação estonteante, Aureliano Chaves, Afife Domingos, Luiz Inácio Lula da Silva. O PT era um debutante, o PT tinha apenas 7 anos de registro e 9 anos de fundação. Nós tínhamos figuras também folclóricas, como Marronzinho. Nós tínhamos
o grande Mário Covas. Eram 14 candidatos. Leonel de Moura Brizola. Candidatos maravilhosos. Vocês viram que no vídeo anterior eu disse para vocês que o MDB, o então PMDB, elegera 21 governadores no país. O Brasil tinha 22 estados. O MDB elegeu 21. Só perdeu a eleição em Sergipe, com Antônio Carlos Valadares eleito governador de Sergipe. O MDB tinha 21 governadores, mais de 20 mil vereadores. Era um partido gigantesco. Mas a Globo, esperta como sempre, com medo de Leonel Brizola e com medo do PT, do Luiz Inácio Lula da Silva, a Globo manda fazer uma pesquisa. E nessa pesquisa que a Rede Globo mandou fazer em 1989, foi perguntado à população: qual o perfil do candidato a presidente que você quer? A população brasileira respondeu: jovem, olha só, jovem, que não pertencesse aos partidos tradicionais depois da derrocada da ditadura, depois da derrocada da nova república do governo Sarney, que não pertencesse a nenhum desses partidos. Olha só. Aí a Globo disse: quem é? Não é doutor Ulisses, não é Mário Covas, não é Aureliano Chaves. Só tinha 2 candidatos com esse perfil. Um, Luiz Inácio Lula da Silva, e o outro, Fernando Collor de Mello. Segundo livros de ciência política no Brasil, escrito pós-Collor, Collor não tinha pretensão de se eleger presidente da República. Ele tinha pretensão de ter lá 5 milhões, 10 milhões de votos e pleitear o Ministério das Comunicações, que era a grande ambição dele, apoiar alguém no segundo turno, e seria a grande ambição. Lula não, Lula queria ganhar a eleição, o Partido dos Trabalhadores. Collor funda um partido nanico chamado PRN, Partido da Reconstrução Nacional. Mas não esqueçam de que Collor é filhote da ditadura. O pai de Collor foi senador, matou um colega no Senado, matou a tiro, e Collor se vestiu na capa dos simples e dos descamisados. O discurso dele começava assim: meus descamisados, eu estou do lado dos descamisados. Por quê? Porque ele já tinha tido acesso à pesquisa da Globo que dizia que ele queria, que a população queria alguém das camadas populares que não tivesse laços com as oligarquias, e Collor era um oligarca de Alagoas. Só que ele não se vestiu nessa capa. A imagem que ele vendeu era a imagem de que estava do lado dos descamisados. A eleição acontece no dia 15 de novembro. Acontece o primeiro turno, diga-se de passagem, a primeira eleição que é disputada em 2 turnos, que a Constituição de 1988 já estabelecia a eleição presidencial em 2 turnos. No primeiro turno, 14 candidatos. No segundo turno, Lula e Collor de Mello vão para a disputa.
Os partidos à esquerda, o PMDB, todos os partidos pularam no caminhão de Lula, porque essa era uma época que ainda se fazia comício em cima de caminhões. Vamos lá. Lula perde as eleições com a margem mínima de voto. Eu costumo dizer que se o PT ganhasse aquelas eleições, ele já tinha acabado, porque o país estava dilacerado, totalmente dilacerado. Como o Collor se acabou politicamente, Collor era um jovem de 40 anos, Lula tinha 44 anos. Eram os dois jovens. O resto já tinha passado dos 60, dos 50, né? Olha a pesquisa. Collor vence as eleições e começa a fazer o seu estardalhaço. Ganha as eleições, mas não ganha as eleições para o Congresso Nacional. Afinal, o seu partido era nanico, pequeno. Ele venceu as eleições com bravatas, dizendo à sociedade que a vestia camisa, se é que tem camisa, os descamisados. Collor vence as eleições no dia 15 de novembro de 1989. Antigamente, as eleições aconteciam no dia 15 de novembro e você só tomava posse no dia 15 de março. Foi a última eleição que o presidente toma posse no dia 15 de março, porque a partir daí, os presidentes, governadores, prefeitos tomam posse no dia 1º de janeiro. Vamos lá. Collor elege como seu quartel-general a famosa Casa da Dinda. E na Casa da Dinda, ele fez sua equipe de transição, se reunia lá. E ele chamou uma figura, uma mulher maravilhosa, chamada Zélia Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello era funcionária do Ministério da Fazenda. Mas o estado de Alagoas quebrou tantas vezes que Collor de Mello, como governador, negociava com Zélia Cardoso de Mello a prorrogação das dívidas do estado de Alagoas. Collor chama Zélia para chefiar a sua transição e, posteriormente, vira ministra da Fazenda. Collor dizia aos 4 cantos, em audiências altíssimas na Rede Globo de televisão, que a Rede Globo apoiou a ditadura, ficou ali no meio de campo com a Nova República, com Tancredo Neves, depois voltou para a direita de novo com Collor. E Collor cantava aos 4 cantos do país que só tinha uma bala para matar o dragão da inflação. E essa bala que ele tinha, vocês vão ver que ele errou o tiro. O tiro passou longe. 15 de março de 1990, há exatos 32 anos, Collor toma posse. O ministério pífio, medíocre, um tal de Rogério Magri, que dizia que cachorro também era ser humano, né? Ministro do Trabalho, um medíocre o seu ministério, porque ele não tinha quadros, o partido era medíocre, ele não tinha quadros para governar o Brasil, e nomeou como ministro uma série de medíocres. Depois, quando ele estava afundando o barco, que ele nomeou alguns notáveis, aspas, notáveis na arte de puxar saco e de mandar no país. Collor tinha plena convicção, junto com Zélia Cardoso de Mello, que
inflação no Brasil era uma inflação de demanda, ou seja, era uma inflação por excesso de moeda na mão da população. E o que é que Collor faz? Tira dinheiro de circulação, mas ele tira dinheiro de circulação confiscando a poupança dos brasileiros e brasileiras. Eu vi mulheres, senhores, senhoras, homens chorando nas filas do banco, porque acabara de vender um apartamento e esse dinheiro foi confiscado. Collor decretou feriado de 3 dias no banco para ninguém poder sacar R$1. Não é como essa facilidade que temos hoje. Você tinha que ter um talão de cheque, o banco aberto, a câmara de compensação aberta, e com feriado não tinha como. Ele muda a moeda era cruzado lá no governo Sarney, ele muda a moeda novamente para cruzeiro. Eu costumo dizer que é o primeiro presidente da República que acaba o seu mandato no primeiro dia. Acabou o mandato dele. Bom, cheio de piritoquinias, cheio de palhaçadas, andava de jet ski, corria no Eixão em Brasília, tomava uísque Logan, usava caneta Montblanc se exibindo, e o palhaço de hoje diz que usa Bic. Você está vendo como esse povo é tudo palhaço? Tudo palhaço. Tudo medíocre. Fazia festa todos os dias na casa da Dinda, porque ele se recusou a morar no palácio, fez uma reforma gigantesca na casa da Dinda, que era a, não sei se mãe ou a avó dele, para ele morar. E foi essa casa da Dinda que ajudou a caçá-lo. Diz que ele fez uma festa maravilhosa quando juntou seu primeiro bilhão, porque ele botou como operador principal dele Paulo César Farias, que fora o coordenador de campanha dele. O país estava dividido porque Luiz Inácio Lula da Silva perde eleições com um percentual mínimo de voto. E Lula cria no Brasil o governo paralelo. Lula começa a viajar o Brasil inteiro. E o Brasil estava dividido entre Collor e Lula. Como o Brasil ficou dividido nos últimos 3 anos, com esse que está aí da presidência, totalmente dividido, as coisas começam a se agravar para Collor de Mello. Depois que seu irmão, Pedro Collor, começa a denunciar suas corrupções, o irmão dele. E denunciar, inclusive, porque todos pensam que foi muita roubalheira, foi isso, foi aquilo. Ele queria tomar a concessão da Globo. E a Globo até apresentou seriados tipo Sem Lenço e Sem Documento para caçar Collor de Mello. Os grandes juristas entram com pedido de impeachment de Fernando Collor de Mello. O plano dele foi um fracasso absoluto. Congelou preços, aumentou taxa de juros, porque ele achava que tinha dinheiro demais no mercado. Só fez trapalhada. Em setembro de 1992, Collor de Mello é cassado. Renuncia à presidência da República e, em seu lugar, assume o vice-presidente da República, que era o doutor Itamar Franco, um homem de passado ilibado das fileiras do velho MDB, um homem que tinha uma moral junto aos políticos. Itamar
do jeitão dele popular, ele diz: eu só vou para a presidência se tiver um governo de coalizão nacional. Chamou todos os partidos para fazer parte do governo. O PT, o Partido dos Trabalhadores, se recusaram a fazer parte do governo. Luísa Erundina, atual deputada federal pelo estado de São Paulo, do PSOL, aceitou ser ministra da administração do governo Itamar Franco. Isso custou a Luísa Erundina a expulsão do PT, que depois eu vou gravar um vídeo aqui sobre os 40 anos do PT, como tantas guerras existiram internamente. O Brasil estava acabado. Depois de 2 moratórias, em 88 e 82, o Brasil não tinha credibilidade nenhuma no exterior. E o que é que acontece? Itamar Franco convida Fernando Henrique Cardoso para ser o ministro das Relações Exteriores. E Fernando Henrique Cardoso começa a viajar pelo mundo, dizendo que o Brasil não ia mais dar calote na dívida externa, o Brasil não ia fazer acordos que descumprisse contratos, como foi o confisco da poupança que Collor fez. Empresas multinacionais tiveram seus recursos confiscados. Fernando Henrique Cardoso devolve a credibilidade ao país. Fernando Henrique Cardoso começa a trazer montadoras para o Brasil, que eu vou falar para vocês lá no governo FHC. Com o sucesso das relações exteriores, Fernando Henrique Cardoso é chamado para conter a inflação e é nomeado ministro da Fazenda. Convida uma série de jovens economistas para fazer um plano que daria certo. E até hoje a gente colhe os frutos desse plano. Seria o Plano Real. Pela primeira vez na história do Brasil, ou como diria Luiz Inácio Lula da Silva, nunca antes na história do Brasil, a inflação foi combatida gradualmente. Fernando Henrique Cardoso começa a combater a inflação. Iguala o real ao dólar. R$1 vale $1. Câmbio, que a gente chama isso de câmbio valorizado, é quando a moeda nacional vale o equivalente à moeda estrangeira. Se o câmbio está valorizado, se a moeda estrangeira vale muito, eu incentivo as importações e começou a entrar produtos que não acabavam mais. Cada esquina no Brasil tinha uma loja de tudo pelo R$1,99. O abastecimento no mercado fora gigantesco, como consequência, a inflação cai. Você está vendo como é que combate a inflação? É contendo mercadorias no país e trazendo mais mercadorias. A mercadoria interna é obrigado a diminuir o preço. Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda no Plano Real, aumenta a taxa de juros. A taxa de juros bateu 26% ao mês, a taxa Selic. Aumentou o compulsório em 100%. O que quer dizer isso? Não tinha dinheiro para emprestar à população. Se não tinha dinheiro para emprestar à população, os bancos também não tinham, os bancos começaram a quebrar. Foram 56 bancos que quebraram, inclusive o Banco Econômico de Ângelo Calmon de Sá. Você está vendo? O sucesso é tão gigantesco do Plano Real. Pela primeira vez, a população compra essa caneta por R$1 e no mês seguinte ela está custando 80 centavos. É o que a gente chama de deflação. Você está vendo? O sucesso do Plano Real. O sucesso do Plano Real foi tão retumbante que Fernando Henrique Cardoso ganha as eleições de presidente da República contra Luiz Inácio Lula da Silva, que era o grande favorito em 94. Fernando Henrique Cardoso
ganha as eleições em primeiro turno. Foi o único presidente da República, desde quando foram instituídos os 2 turnos, que vencera no primeiro turno os 2 mandatos dele. Você está vendo o que é que os militares entregaram a gente? Então, ó, 2022 está aí. Não façam besteira de novo. Mas hoje eu vou ficando por aqui, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre os 8 anos de mandato de Fernando Henrique Cardoso e, em seguida, a gente vai ver os 8 anos de mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Estamos chegando ao final. Falta o governo Dilma, falta o governo Michel Temer e falta o governo dessa coisa que está aí na presidência da República. Acompanhe a nossa série. Ela é muito interessante para você compreender o país que você vive. Eu vou ficando por aqui e até amanhã com o governo Fernando Henrique Cardoso. Você vai amar. Um grande abraço e fique com Deus.